Fala galera, tudo bem? Aqui é o Christian Firmino. Depois de alguns dias aí, vários dias, né? Na verdade, sem novos vídeos, agora estou publicando novamente. E hoje nós vamos falar sobre um assunto bem interessante, que é o gráfico de Pareto. Recentemente, num curso aí que eu estava ministrando presencialmente, me solicitaram esse gráfico, mas tinha um detalhe. Eles queriam que tivesse destacado o primeiro valor que excedesse 80% do acumulado. Veja que aqui, por exemplo, nós temos aqui, ó, na nossa lista de exportação de 2017, nós temos o acumulado e o Canadá excede os 80%. E só mostra ele, os demais não mostram e nem os anteriores. Como fazer isso, vocês vão aprender agora nessa aula. Mas antes, não se esqueça aí de se inscrever no canal, ativar a notificação e já vai curtindo esse vídeo aí, depois compartilhe ele e comente no final o que você achar. Bom, então nós temos essa planilha aqui das exportações do Brasil em 2017 e aqui nós temos os países. Lógico que nós não temos aqui todos. Esses dados eu peguei diretamente do site do Ministério do Desenvolvimento do Comércio Exterior, eu não lembro agora, do MDIC, né? Bom, então é o seguinte, aqui nós vamos fazer o nosso Pareto, tá? Se você tem a versão do Excel 2016, você tem um recurso muito fácil de criar o Pareto, com exceção aquele destaque lá do rótulo dos 80%, que é da seguinte forma: basta eu pegar qualquer lugar aqui da minha tabela, vou inserir, eu tenho aqui nesse campo de gráfico, tem o histograma e nós temos aqui o Pareto. Se eu clicar nele, veja só que o Excel já classificou os valores, já puxou aqui o Pareto de uma forma muito rápida, né? Então isso aqui poupa bastante tempo. Se o seu objetivo é apenas montar o Pareto e você tem a nova versão do Excel, isso aqui já supre, né? Muito rápido. Mas nós não vamos fazer dessa forma, né? Nós vamos fazer então de uma forma onde que todas as versões do Excel dá para fazer e inclusive tem aquele destaquezinho que eu mostrei no início do vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ordenar do maior para o menor nossos valores. Nesse caso aqui é de exportação. Agora eu tenho aqui do primeiro, né, da China, até o último que eu tenho nessa lista, que é a Suíça. Aqui na direita agora eu tenho que colocar aquele percentual acumulado. Existe várias formas de fazer isso. Por exemplo, você pode colocar aqui qual que é o percentual de representatividade de cada um e depois fazer o acumulado. Eu prefiro fazer tudo junto. Então eu já vou colocar aqui, ó, percentual, underline, acumulado, perc, acumulados, tá? Só para deixar mais um campo aqui. Agora eu vou fazer o quê? Eu tenho que fazer a minha divisão aqui da China, no caso, né, do valor total da China, pelo total de exportação. Mas eu não tenho esse total. Veja que aqui nós temos uma tabela, um elemento tabela, tá bom? Para poder então ter o total aqui embaixo, a gente pode, uma das formas é clicar aqui em Design, linha de totais, e ele vai puxar aqui esse campo, né? Vai puxar o total, ele já puxou aqui do acumulado, mas eu quero puxar o total aqui dessa exportação. Basta eu selecionar aqui soma e está tudo certo. Agora eu tenho minha somatória. Agora se eu dividir aqui pelo total, veja que eu não preciso daí congelar a célula, não preciso fazer nada, porque ele já faz isso de uma forma mais automatizada, vamos dizer assim. Agora o que eu vou fazer? Vou replicar aqui minha fórmula para todas. Tá, aqui no meu ele está congelado, ele não está replicando automaticamente na tabela. No de vocês ele deve replicar, daí é só vocês optarem por não replicar em todas as linhas, tá? E agora eu vou fazer o que? Eu vou pegar esse total aqui, deixa eu envolver ele entre parênteses, e eu vou somar com o valor anterior, porque daí eu tenho acumulado. Veja que aqui eu tenho, deixa eu só formatar como percentual. Ó, aqui, por exemplo, eu tenho a Argentina 9%, mas eu não quero 9% da Argentina, eu quero o acumulado, né? Então, eu fiz aqui os Estados Unidos, né, o percentual de participação dos Estados Unidos, mais o percentual que tem da China. E agora eu só arrastar essa fórmula para baixo e tá tudo certo. Tá vendo? Agora eu tenho todos os meus percentuais. Daqui para criar um gráfico agora ficou bem bacana, ficou bem fácil. Posso vir aqui, criar um gráfico de barra. E aí, o que acontece? O Excel ele já puxou aqui o segundo campo, né, o percentual acumulado, mas ele não aparece. Porque não aparece é uma questão de escala, que como aqui a gente está trabalhando na casa de milhões e o nosso percentual vai de 0 a 1, né, então ele não vai aparecer aqui. Para poder aparecer, dá uma forma bem simples no Excel, a partir de 2013, a gente pode alterar o tipo de gráfico aqui. Quem tem o Excel de versões mais anteriores dá um pouco mais de trabalho de fazer isso, tá bom? Então a gente vem aqui, ó, alterar tipo de gráfico. Agora nós vamos no último aqui, ó, combinação, e agora a gente vai flegar aqui, ó, eixo secundário no gráfico de linha. Ele já trouxe a visualização do que a gente espera, beleza?
Agora sim, se eu vir aqui e adicionar o nosso rótulo de dados, ele vai puxar esse rótulo aqui de todos eles bem bagunçado, né? Então o que que nós queremos aqui é puxar apenas o primeiro a partir de 80%. Eu não vou mexer aqui no título do gráfico, essas formatações aqui, porque não é tanto o intuito do vídeo, tá bom? Então o que que eu preciso? Eu preciso do primeiro valor após 80%. Se você tiver o Excel, o Office 365, você pode utilizar essa função aqui, ó, mínimo Cs. Mínimo Cs você consegue passar, por exemplo, ó, a tabela 1, que é o nome da minha tabela, eu coloco aqui como critério, né? Como intervalo, na verdade, onde que eu vou fazer é o percentual acumulado, certo? Daí eu venho aqui e escrevo de novo tabela 1, que é o meu critério. Eu vou colocar aqui percentual acumulado, de novo, né? Ou seja, eu estou fazendo nessa coluna aqui que eu estou pegando, essa minha coluna é a mesma de qual eu quero pegar o mínimo e é o mesmo que eu quero fazer o que eu tenho o critério. Então, qual que é o critério? Se for maior do que 0,8, né? De 80%. Beleza? E daí ele trouxe aqui, ó, 0,88987, que é exatamente o valor desse aqui, ó. Se eu colocar aqui, vai aparecer, ó, 0,8089, opa, 0,808987. Ok? Agora, eu não tenho o Excel, o Office 365 não tem essa função mínimo Cs. Bom, se não tem, nós vamos então fazer ela na mão. Nós vamos utilizar a função mínimo, certo? E aí agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai utilizar um C, tá bom? No C a gente vai pegar aqui da nossa tabela, do nosso intervalo, certo? Percentual acumulado, minha coluna. E eu quero verificar se eu só vou pegar, na verdade, se for maior ou igual a 80%. Ok? Então, ele só vai pegar se for maior que 80%. Se ele for maior do que 80%, ele vai retornar essa minha coluna. Opa. Caso contrário, não vai retornar nada, não preciso passar o segundo argumento. E aí eu só fecho. Se eu simplesmente fechar essa função e apertar Enter, ela não vai dar nada, não vai dar certo. Aí o que eu tenho que fazer então? Tenho que pressionar Ctrl Shift Enter, porque isso aqui é uma função matricial. E aqui está o nosso resultado, beleza? Então nós já obtemos nosso resultado. Agora qualquer um desses aqui eu posso nomear como Z, int de intervalo e min de mínimo, tá bom? Porque Z, eu coloco Z porque Z fica muito mais fácil de localizar depois. E agora eu vou colocar aqui somente, ó, apertar um espaço, que é para criar um novo campo. Veja aqui no gráfico que ele puxou esse novo campo, mas ele ficou só um tracinho, né? Até agora não está aparecendo nada. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte, ó, se o meu resultado aqui for igual ao Z, tá vendo? Ó, já puxou aqui, ó, Z int min, então eu aperto o Tab, já puxou. Ele vai ser ele mesmo. Caso contrário, ele vai ficar vazio. Olha só. Tem que arrastar, né? Verdade. Deixa eu arrastar. Olha só, aqui deu os 80%. Ok. Tá puxando aqui. Para que nós fizemos isso? Porque somente nesse ponto vai ter o nosso rótulo de dados. Então, ao adicionar o rótulo de dados aqui, ó, em todos eles, veja que aqui ó, ficaram tudo zerado e esse ficou 80%. Agora eu vou ajustar o rótulo de dados, formatar ele, para ele ficar acima. Só que, olha só, está puxando zerado em todos eles. E esse aqui puxou aqui em cima. E ele não está em percentual. Bom, se a gente pegar e converter nossa referência aqui para percentual, todos eles ficaram percentual. Mesmo os zerado. Isso não é muito o que a gente quer. Então, o que nós temos que fazer aqui é definir uma formatação personalizada, onde eu só quero ver o valor se ele for maior do que 80%. Tenho duas formas de resolver isso, tá bom? Tenho duas formas. Uma delas é utilizando a formatação personalizada, onde eu deixo no valor de 0, eu deixo vazio, e outra é se ele só vai mostrar maior do que 80%, tá? Então, eu vou fazer a primeira forma. Deixa eu vir aqui então, formatar meu rótulo de dados. Aqui embaixo, ó, eu venho em números e aqui opa, puxei errado. Aqui embaixo nós podemos colocar aqui, ó, um tipo personalizado, tá bom? E no tipo personalizado, veja que aqui o meu já até tem aqui, né? Deixa eu tirar ele, tá? Apagar. O que nós vamos fazer, ó? Eu vou colocar aqui, ó, 0,00, porque o 0
do meu valor, né? Aí os dois zero, porque eu quero duas casas decimais, e eu coloco aqui o sinal de porcento. Daí eu posso colocar aqui, ó, um ponto e vírgula. Esse primeiro intervalo aqui significa os valores positivos, tá bom? Esse aqui é positivo, então ele vai aparecer e vai formatar desse jeito. Pressiono um ponto e vírgula de novo, daí esse próximo campo aqui é do zero, do valor zerado. Então, se eu colocar só um ponto e vírgula, ele não vai puxar nada. Aí coloco outro ponto e vírgula, esse último parâmetro aqui é de texto. Como a gente não tem texto, então ele também não vai puxar nada. Clico aqui em adicionar, e o que acontece? Ele vai ficar esses 80%. Ainda não está do jeito que a gente quer, porque ainda está puxando essas linhas. Isso é fácil remover. Vamos de novo na série de dados. Eu venho aqui nesse primeiro campo e deixo ele sem linha. Olha só que legal. Agora nós temos o nosso Gantt, não, nosso Pareto. Nós temos 80% aqui sobre o Canadá, que é o que nós temos acima de 80%. Veja que se eu editar aqui, deixa eu trocar aqui para 26 para não mudar a ordem. Olha só, ele vai ter que puxar para a esquerda, né? Porque vai polarizar mais para cima o nosso gráfico. Vamos lá? Ó, subiu para Singapura, tá vendo aqui? E aqui também alterou. Os demais ficaram tudo vazio. Então você não tem que ficar fazendo isso manualmente. Ok? O que você achou do vídeo? Então compartilhe ele, comente abaixo o que achou e curta. Não se esqueça de curtir e acompanhe nossos próximos vídeos aí, que tem bastante vídeos bacanas que estão para sair. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!